A coisa que eu mais tive certeza na minha vida é que eu queria ser mãe. O resto eu ia decidindo ao longo da minha vida. Então acho que assim, nasci filha única e tinha certeza absoluta que o que eu mais queria na vida era ter aquela família bem grande, numerosa, bem mãezona. Logo após meu casamento, este sonho ele teve uma quebra. Nós ficamos sabendo que a gente não ia poder ser pais tão facilmente assim. Aí a gente foi buscar quais eram os recursos que a gente tinha. E a medicina, então muito avançada, nos ofereceu uma oportunidade por meio da reprodução humana assistida. É um baque, na hora que você escuta isso, você fala reprodução humana o quê? Como é que é isso mesmo, né? Muitos nomes e termos e, enfim, assuntos que não faziam parte do meu dia a dia. Então, tenho que confessar que a gente leva um susto, mas o amor é o que nos move. Então, a gente foi procurar saber o que significava isso, já que a medicina estava aí para nos ajudar. E aí foi assim que a gente foi chegando bem mais perto do sonho por meio da medicina. Ser filha de reprodução humana, para mim, é uma coisa muito natural. Desde pequena eu fui introduzida nesse mundo, então eu sempre soube como eu vim ao mundo, como eu e meu irmão viemos ao mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta a esse assunto. Meus amigos me perguntam como é isso, se eu sou realmente filha dos meus pais. E sim, eu sou. Isso é muito natural. E se me perguntarem, eu explico que reprodução humana não é um bicho de 7 cabeças, que eu posso sim ser uma filha de reprodução humana e sim ser muito amada, muito desejada pelos meus pais. Isso é muito tranquilo. Reprodução humana assistida era uma palavra, um termo que na minha cabeça falava assim, bebê de proveta, imaginava aquelas negócios de laboratório, um bebê crescendo lá dentro, umas coisas assim que não passavam na minha cabeça e era uma coisa meio longe da minha realidade. Eu tinha vontade de gerar um bebê assim, né, com um caminho normal. Então parecia mesmo uma coisa muito complicada, muito bicho de 7 cabeças. E, enfim, mas eu precisei entender que não era nada disso. Era um recurso muito sério, feito com muita responsabilidade. Muitos estudos são feitos nessa área. E estava aí disponível para que eu pudesse me aproximar e entender que era um caminho, um dos caminhos que eu podia seguir. E aí ele deixou de ser esse monstro. Todo o processo ele é cheio de incertezas e você busca a principal certeza disso tudo é vê-los nascer, né? Sinal que conseguimos. Então, quando esse momento chegou, eu posso dizer que não sei se consigo traduzir em palavras, mas é uma emoção muito forte. É a realização daquele sonho, é o concreto. Eles estavam aí fisicamente comigo. Emocionalmente já estavam, acho que desde antes, mas quando você vê que se materializou e aí tem aquele choro e aquela coisa nasceu, é indescritível. Por essa decisão, eu vejo a minha mãe como uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, e mesmo quando ela estava prestes a desistir de tudo, do maior sonho da vida dela, ela pensou, conseguiu, persistiu e deu à luz a dois filhos, um casal de gêmeos que, querendo ou não é fácil. O processo em si, ele é cheio de altos e baixos. Cada etapa é uma etapa a ser vencida. Você começa, você não sabe como vai chegar ao final. A gente torce para que o final seja mesmo o seu bebê ali no seu colo, mas cada etapa você tem que ir vivenciando com calma. E foi assim comigo, apesar de muita ansiedade, eu sabia que eu tinha um longo processo a seguir. Não foi na primeira vez que eu consegui, foi na terceira vez. Então vocês podem imaginar que são frustrações de um beta negativo, uma força que tem que resgatar para começar de novo, esperanças e às vezes cansaço, vontade de acreditar e às vezes medo de acreditar. Mas, de novo, quando o amor é o que nos move e a certeza de que você está amparado por um bom médico, por uma boa equipe técnica, uma clínica séria, você vai conseguindo persistir, tira forças aí de onde você não sabe que tem, mas chega até o final. E aí o final é aquele momento maravilhoso quando dá tudo certo. Minha mãe, para mim,
é a minha referência de uma mulher batalhadora, sonhadora, que nunca desistiu dos seus sonhos. Seu maior sonho que era ser mãe. Então, para mim, ela é um exemplo de sempre persistir e nunca desistir. Durante eu pensava, será que não é para mim? Será que eu não sou digna de ser uma mãe? Por que será que está acontecendo isso comigo? Se tantas pessoas engravidam e eu não. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, o que eu via? Grávidas, mães, pais. Então tinha momentos que eu falava, bom, chega, eu acho que não é para mim mesmo. Me batia aquele desânimo. A parte financeira é algo que você fica também questionando. Enfim, uma mistura de emoções, sentimentos, pensamentos, crenças. E eu tive sim vontade de falar, deixa pra lá. Mas aí quando eu realmente encontrava comigo mesma, com a minha essência e com aquilo que eu queria, eu encontrava com o meu sonho de ser mãe. O que eu precisava ter e ser para ser mãe? Ter coragem, ter força, buscar essa realização. E foi com esse pensamento que eu fui seguindo. Vai dar certo de um jeito ou de outro. A maternidade vai chegar. Eu fui abençoada por um casal. Veio o Henrique, veio a Juliana, né? Mas como a gente está falando aqui de um mês muito especial, eu queria dedicar uma atenção à Juliana, né? Que me ensina a ser mãe de mulher, que me ensina a pensar como que é criar uma mulher no tempo de hoje. Muito diferente do meu tempo. E eu penso como que eu gostaria de ter sido criada, o que eu quero manter da minha criação e o que eu quero mudar. Hoje eu olho para a Juliana e eu passo para ela em palavras, em ações, em olhares assim: seja você, minha filha, se orgulhe de ser mulher, conquiste o seu espaço. Mas em primeiro lugar, esse espaço tem que ser preenchido de dentro para fora. Um orgulho enorme de estar aqui, de vir como uma mulher que vai poder perpetuar a história, que vai poder gerar aí os seus filhos, deixar o seu legado. Mas ser mulher é ser sensível, não fraca, mas sensível a muitas coisas e muito forte. Ser mulher traz junto uma força incalculável. Então eu olho para ela e falo, siga com muita força e com muita crença de que ser mulher vale muito a pena. Eu nunca sofri preconceito nessa questão de ser filha de reprodução humana. Como eu disse, explico tranquilamente para os meus amigos, explico para todo mundo e nunca sofri preconceito. Pelo contrário, sempre fui muito, uau, ela é filha de reprodução humana, vamos entender como é isso. Para minha mãe também era muito natural falar sobre esse assunto, então ela sempre me mostrou os médicos que cuidaram dela, sempre me mostrou os exames, meu e do meu irmão quando a gente estava na barriga dela, sempre me mostrou a clínica, sempre passava por perto e falava, olha, aqui que você foi criada, gerada. Então isso era muito natural, tanto para ela, tanto para mim. E aí desde pequena, então eu estava introduzida nesse mundo. Então eu sabia de onde eu vinha e assim, era super natural para mim, eu não tinha problema nenhum com isso. Então quando eu era pequena ela falava de uma linguagem mais simples que eu consigo entender e hoje em dia ela fala um pouco mais coisas mais técnicas de como eu fui bem nesse mundo. Uma coisa que muitas pessoas me perguntavam e eu também me questionava era, e aí? Vou contar para eles como é que foi que eles foram concebidos, como é que foi que eles foram gerados, né? Por hora eu fiquei pensando, será que eles vão, sei lá, se sentir mal ou sofrer algum preconceito? Na verdade eu entendi que o preconceito ou esse medo estava dentro de mim e na minha cabeça. Porque quando se faz com amor, quando se faz com a melhor das intenções, não tem caminho para dor, para angústia ou para medo de ser rejeitado, não. Eles foram muito planejados, eles foram muito desejados. E aí, quando eu entendi que tinha sido esse o motivo, né, deles terem nascido, o amor, a minha luta diária para conseguir trazê-los para mim, eu falei, é assim que eu vou contar para eles. Enquanto a linguagem tinha que ser infantil, eu fui dizendo de uma maneira bem infantil. Eu lembro que o Henrique falava, uau, eu tenho superpoderes, né? Ele era pequeno, mas esses poderes eles foram internalizando como eu fui muito amado, eu fui muito desejado. E um dia desses, sem a gente comentar nada, a Juliana falou, que honra. Né? Que honra eu ter nascido de um casal que batalhou tanto e eu me sinto muito amada, mãe. E eu olhei pro meu marido e falei, deu certo, né? É isso que a gente queria passar para eles e a gente conseguiu. Só tinha amor nessa decisão, então eles só colheram amor.
A Juliana, ela nasceu com características muito particulares e eu tive que aprender a lidar com isso. Ela sempre foi muito resolvida, muito decidida. Ela colocou na cabeça dela que ela ia, do engatinhar, ela já ia andar, e ela persistiu. E eu observava aquilo e muitas das vezes eu queria colocar o meu tom. E eu tive que aprender a ouvir o tom da Juliana e respeitar que ali já tinha uma estrutura de personalidade. Mas também eu fiquei me perguntando qual era o meu papel. O meu papel era proporcionar para a Ju as conquistas equilibradas, que ela pudesse experimentar o lá e o cá e escolhesse sempre pelo equilíbrio, pelo saudável. Eu percebi que ela foi se tornando ainda uma adolescente, mas até aqui, uma menina que olha para o todo e faz as escolhas de uma maneira mais consciente, mas sempre preservando a alegria que vem dela. Ela é uma doçura em pessoa, com uma fortaleza muito interna, um doce suave, forte, presente. Uma comunicação muito intensa, com o corpo, com o olhar, mas um coração gigante. Eu tenho muito prazer de ser a mãe dela e aprender muito com o que ela vem me ensinar. Ser mulher, alegre, doce, feminina, mas muito forte e decidida desde o seu início. É muito lindo ser mãe da Juliana. Para mim, a minha mãe é um exemplo de uma mulher batalhadora, linda, muito carinhosa, caridosa, sempre tá com o coração aberto para tudo do bom e do melhor, sempre querendo me mostrar o lado bom da vida, mas também me mostra o lado ruim. E quando tem um problema, ela fala: bora, vamos solucionar, o problema tá aí para ser solucionado, então vamos lá, vamos batalhar, vamos correr atrás e não vamos ficar chorando aí pelos cantos, vamos botar um plano em ação e vamos lá. Ela é um poço de mel. De mel, mas às vezes sobrava também, né? Isso faz parte. Ser mulher hoje em dia, a gente precisa de ter boas referências, né? Eu tenho muito orgulho da referência que eu tenho, que é a minha mãe. E eu acho que no mundo que nós vivemos, nós temos que nos valorizar como mulheres, mas eu tenho muito orgulho da minha mãe como mulher, mas eu também tenho muito orgulho da mulher que eu estou me tornando, com o auxílio dela. Oi, não, é assim, ó. Como Oi, meninas e meninos, tudo bom? Oi, seguimores. Oi, seguimores. Agora faz no coração. Oi, seguimores. Ave Maria. O que a mãe não faz, né? Assim, ó. Não, assim. Segue a gente aí. Como que é isso, Fê? São várias formas de coração. Ah, tá. Reproferte. Nós ajudamos, mas quem faz são vocês.